Olá, bem-vindos a este podcast, é o nosso Coração Peludo, podcast de relacionamento da Jovem Pan. Todas as quintas-feiras você tem acesso a esse conteúdo nas plataformas de podcast. Eu sou Paulinha Carvalho, sempre na companhia maravilhosa da psicóloga Pamela Magalhães. Tudo bom, Pamela? Tudo bem, querida. Prazer estar aqui, principalmente para falar de um tema tão importante, pertinente, né? Informando, conscientizando essa mulherada. Sim, porque hoje vamos falar da liberdade de escolha da mulher e a maternidade. Tudo apoiado pelo projeto Gravidez na Minha Hora, que é patrocinado pela farmacêutica Ferring. Aliás, se vocês quiserem ter contato com esse conteúdo que eles estão desenvolvendo, tem o site que é o www.gravideznaminhahora.com.br. Tem perfil no Instagram, o @gravideznaminhahora também, para vocês terem contato com o conteúdo. E ainda a página no Facebook, é só você procurar ali pelo nome, que é o Gravidez na Minha Hora. O apoio ao podcast de hoje nesse tema muito importante, a liberdade de escolha da mulher e a maternidade. Então, vai começar o nosso bate-papo, Pamela. Eu acho que a gente podia iniciar falando sobre a questão da fertilidade feminina, né? Que inaugura ali na hora da menstruação e logo ali já começa o tabu, né? Menstruação. Vamos falar de menstruação, estou menstruada, não estou menstruada, vergonha do absorvente, já começa ali o contato com essa questão dos tabus, né, Pamela? Você sabe que, pensando em menstruação, acho que todo mundo que está escutando faz uma viagem no tempo, principalmente as mulheres, né? Lembrando esse momento como aconteceu, e nem todo mundo, o que pode parecer tão tranquilo para algumas pessoas, para outras foi um momento tão difícil, tortuoso. A relação que nós temos, primeiro contato que a gente tem com o nosso ciclo reprodutivo é na menstruação, que é quando começa. Só que acontece normalmente numa idade em que a menina ela está se descobrindo, né? Ela está se percebendo, então tudo é uma novidade, e se ela não tiver sido bem apresentada para essa possibilidade, no começo, quando o corpinho dela começa a apresentar, né, os primeiros sintomas de que ela está se tornando mulher, talvez ela se assuste muito, talvez ela veja aquele sangue é sempre correlacionado com ferimento, né? A criança, quando ela vê sangue, ela acha que fez dodói, que machucou, né, que feriu. Então, a menina ali, dependendo da idade que essa menstruação chega, que varia bastante, né? Tem desde a menina que menstrua com 11 anos, a menina que menstrua com 13, com 14, então muda bastante aí, dependendo da menina. Ela pode se sentir muito amedrontada, muito assustada, ou aquela menstruação pode surgir do nada, numa situação em que ela esteja na escola, sentada com os amiguinhos, brincando, causa uma exposição, né? Uma exposição, e ela não saiba o que fazer com isso. Por isso que a forma que os pais transmitem, né? A forma, o pai está percebendo, a mãe está notando, o corpinho está mudando, né? Essa menininha está começando a ficar mais com contorninho, com pelinho, né? A mama está começando a aparecer. É legal ficar atento que possivelmente essa menstruação está prestes a chegar. Então, fazer um kitzinho, né? Costumo dizer, fazer um kitzinho para essa menina carregar na bolsa dela e trazer essa experiência como algo muito importante, né? Como algo que marca esse ciclo reprodutivo, que marca o ciclo vital do indivíduo, né? Eu acho que a mulher, quando ela entra, quando ela menstrua, é quando ela começa a se familiarizar com esse universo que vai fazer parte de um grande período da vida dela, para que ela consiga lidar com a menstruação de um jeito positivo, e não como muitas lidam, com nojo, com aflição, que saco, que chato, que ruim, né? Mas que ela se sinta pertencendo e que ela se sinta até muito gratificada e feliz por estar aí inserida nesse universo feminino, faz parte do mundo feminino. Pamela, sabe que eu queria recomendar aqui? Um documentário que tem na Netflix que chama Absorvendo o Tabu e que traz uma realidade bastante diferente da nossa, né? Que são meninas na Índia e como é essa questão da menstruação e o total desconhecimento, inclusive, dos homens a respeito disso, né? E é interessante também porque eu tenho 2 filhos homens, né? E eles, enfim,
às vezes já viram, por exemplo, alguma coisa no lixo e vieram me perguntar a respeito da menstruação. Nossa, mãe, você está sangrando, está acontecendo alguma coisa? E aí eu falei, não, isso é uma coisa que acontece com todas as mulheres, quando deixam de ser crianças, e é uma coisa muito legal, na verdade, porque uma vez por mês, o corpo da mamãe se prepara para receber um bebê, né? Mas não é todo mês que eu vou ter um bebê, né, gente? Já tive vocês e tal. Mas ele se prepara, o corpo se prepara. E quando o bebê não vem, essa preparação, ela sai. E ela sai desse jeito, porque nosso corpo é feito de sangue, então ela sai na forma de sangue. E aí eles fizeram várias perguntas, mas dói, mas que coisa. Eu falei, não dói, mas é um processo, né? Às vezes dá uma cólica, que é uma dorzinha na barriga, alguma coisa assim, às vezes fica um pouco indisposto. E por que eu tô falando isso? Porque eu acho muito legal também que se fale sobre isso com os meninos, para que eles respeitem muito o que essas meninas estão passando, né? E saibam do que se trata, né? Então, que não vire uma gozação, porque quando o menino sabe, aí aconteceu com a menina, ele pode dar um apoio e dizer, eu sei, isso também, a minha mãe também passa por isso. Não, mas é uma coisa legal, é porque o seu corpo pode receber um bebê, sabe? E eu acho que é importante também que os pais conversem também com os filhos, homens, sabe? Muito legal, e só complementando o que você falou, para a gente evitar que fique coisa de mulher, né? Que Exatamente. fique coisa de menina. E, na verdade, não tem nada de coisa e é algo universal. Né? Eu acho que quando o menino vê, é tão interessante que a gente associa, como eu disse, o sangramento a feridas, né? Sangramento é dor, sangramento é ferida. Mas, na verdade, eu costumo dizer que quando a gente sangra, a gente lembra que a gente existe. Né? É vida, né? O sangue é vida. Não é para o lado pejorativo, mas mostra a vida, mostra que ali existe alguém de carne e osso. Então, quando o menino olha, acho importante mostrar, filho, graças a esse sangue aqui, você está aqui comigo. Né? Isso é a prova que a mamãe sempre se prepara para ter um bebezinho. E como a mamãe não está tendo um bebezinho dessa vez, o sangue mostra que, dessa vez não teve um bebezinho. Então, eu acho que é uma forma de mostrar para o menino também, não só para a menina, que faz parte da vida do ser humano, que faz parte do universo feminino. Isso é uma possibilidade da gente fazer uma integração, isso é uma possibilidade da gente contribuir para a maturidade do indivíduo, para entendermos o que faz parte da nossa cultura. Porque o nojo, a vergonha, como você lembrou muito bem do documentário, eu não sei se é o mesmo, mas eu vi um filme que não é um documentário, que chama, eu vou falar na tradução, que é Homem Absorvente, não sei se chegou a ver, e que fala também da cultura, né, da cultura da Índia, vai falando muito da vergonha, a mulher quando ela está menstruada, ela tem que ficar isolada num canto. Inclusive no aspecto religioso, né, é considerado uma impureza e tem muitas meninas que param de estudar por causa disso, quer dizer, perdem a possibilidade de crescimento individual por vergonha de uma coisa que é biológica, natural, né, que às vezes a gente, por aqui, poder ir em qualquer farmácia, por exemplo, e comprar absorvente, não imagina que essas meninas ainda usam, por exemplo, um paninho e à noite saem para enterrar isso, com medo de que alguém veja, alguém saiba, né? É muito triste, então... E o paninho sujo, né? Você exato, sabe e enterrando, assim, sem nenhuma medida sanitária e tal. Então, a gente às vezes acha, não, imagina, todo mundo já tá super bem com esse assunto, e às vezes não, né? Não, e tem muito a vergonha, né? Eu acho que a vergonha de falar, mas ao mesmo tempo, eu falei um pouco da minha experiência na live que a gente fez a Semana da Fertilidade agora há pouco, e eu falava que também tinha uma coisa das meninas, não sei se chegou a viver isso, de que assim, eu já menstruei, aí você não vai menstruar, aí você... E tinha uma coisa assim, meio que, entre aspas, uma competiçãozinha, né, de que, como assim, você ainda não chegou e tal, e eu lembro que eu fui uma das últimas a menstruar, e eu ficava angustiada que a minha menstruação não chegava. Tinha um lado também que eu queria menstruar, eu nem sabia direito o que era, mas eu queria porque as meninas já tinham menstruado, e as mães, né, e os pais dessas minhas amigas tinham transmitido de uma forma positiva, porque elas tratavam de uma maneira muito natural, muito positiva. E isso é tão importante porque mais tarde a menstruação ela vai ter um impacto muito importante na sexualidade, né?
da maneira que eu lido. Porque se nós entendermos a menstruação sempre como algo negativo, Paulinho, a gente menstrua uma vez por mês, né? Então, se a gente considerar pelo menos uma semana ali, se bobear até antes, porque tem a tensão pré-menstrual, então se bobear quase 15 dias, se bobear 21 dias, né? Porque depois também fica mais sensível e tal, e que a gente começa a criar N tabus, N dificuldades e sofrimentos acerca de algo que tem que ser encarado com muito mais naturalidade. Pamela, eu senti uma outra coisa que eu acho que também sinaliza para a gente andar um pouco aqui na conversa, né, a respeito da fertilidade feminina, que eu acho que é anunciada com a chegada da menstruação, que é quase que uma sororidade entre as mulheres, assim. Eu lembro que a minha mãe, ela falou, caramba, que legal, você ficou mocinha, né, era o jeito que minha mãe falava, você ficou mocinha, que legal, assim. Aí ela contou para minha avó, e a minha avó, você via que as pessoas, assim, nossa, ela tá crescendo, sabe, assim, ela tá crescendo, puxa. E aí, foi nessa hora mesmo que a minha mãe falou, olha, a gente vai marcar uma consulta para ir ao ginecologista, é o médico, enfim, para a gente ver se está tudo certo, se está tudo bem. Eu acho interessante, porque na vida das meninas é meio assim, né, ou na menstruação, ou quando quer iniciar a vida sexual, mas existe essa ida ao ginecologista e a princípio querendo evitar a fertilidade, né? Assim, os primeiros pensamentos são assim, nossa, a fertilidade chegou, o que a gente faz com isso? A gente tem que segurar a onda dessa fertilidade. Eu acho que entra um pouco essa história do tolher, né? Da privação. Mas eu falo que a fabriquinha está sendo inaugurada, ela já tem que ser toda ali protegida, né? Peraí, não vamos deixar ninguém acessar essa fabriquinha. Então, eu penso que a mulher, ela tem um desenvolvimento, muitas vezes, de um cercear de muita coisa, né? De, olha, meu Deus, que preocupação que vai ter e tal. Como se a responsabilidade da fertilidade, ela fosse exclusivamente da mulher, né? Eu acho que quando entra nessa história de que, bom, agora você é mocinha, você tem que se cuidar, então dependendo da idade, se a menina tá lá com 14, 15 anos, não, vamos lá no ginecologista, vamos ver como a gente vai ter que se prevenir e tal. Tem uma preocupação muito grande e uma associação de preocupação, né? Então é colocado a preocupação, é colocado o risco, é colocado o perigo. Então é interessante como a fertilidade é transmitida indiretamente ou diretamente como algo a ser cuidado, como algo a ser controlado, e que é associado paralelamente ao prazer, né? Então fica um pouco confuso para essa mulher como que ela pode gozar, né? Como ela pode viver esse prazer de um jeito gostoso, de um jeito leve, de um jeito livre. Então é tão curioso porque, não, então você vai se prevenir para você poder viver sua sexualidade com liberdade. Mas todas nós sabemos, e principalmente nós aqui, a gente, né, tem uma faixa etária que regula, e tem uma responsabilidade que é indiretamente colocada, né? Para não falar que é diretamente, indiretamente colocada na mulher, como a mulher tendo que ter todo esse controle. Então, parece um peso absurdo. Então, a mulher tem que se controlar, tem que cuidar, olha só, que perigo, que risco. Quando ela vive a sexualidade, ainda tem sim um movimento de que é a mulher que tem que se cuidar, é a mulher que tem que pensar. Tanto que muitas discussões, eu sou terapeuta de casal, né? Muitas discussões dos casais, principalmente quem começa a namorar, é que o cara não quer usar o preservativo, né? Muitas vezes, é um estresse. E muitas mulheres falam, nossa, Pamela, se eu não brigo, se eu não falo, o cara não usa. E sempre força a barra para, né, burlar. Tipo assim, fizemos um acordo, o nosso método contraceptivo é o preservativo. Sim. Aí chega lá, que tipo, gente, é só pôr o preservativo. A pessoa quer tentar... Sim, burlar aquilo. Não fazer. Exatamente. E aí é um estresse, porque parece assim, a responsabilidade inteira fica na mulher. E é curioso, porque querendo ou não querendo, a gestação, quem estará com aquela criança mesmo ali, sentindo, é a mulher. A mulher empresta o corpo dela para trazer essa criança ao mundo. Opa! É ou não é? É intenso. Né? E muitas vezes o homem,
Ele que está ali no prazer, no imediatismo, naquele momento, ele não está se preocupando, ele não está pensando em como ele tem parcela naquilo, como aquilo tem, não é porque não é no corpo dele que não vai ter uma consequência, e como é fundamental. Então, isso também já, né, tem mais um tabu, que é do prazer. Se a mulher não consegue ficar tranquila, porque ela se sente muito responsável, e culturalmente ela sim ainda é muito responsável. E aí, Pamela, é a inversão total, é a coisa louca, né, que é a sociedade. Então fica esse tempo todo a história de você não engravidar. Então, escolhe o método contraceptivo. Hoje a gente tem vários, o que é importante porque a mulher de fato pode fazer essa escolha, né? Escolher o momento em que ela quer engravidar, claro, algumas, né, que têm acesso a tudo isso. A gente sabe que em algumas classes sociais ainda falta informação, né, falta os medicamentos mesmo, claro, mais modernos, mais seguros, às vezes não chegam lá, e muitas adolescentes ainda, enfim, acabam engravidando, que é o que todo mundo não quer, né, porque a gravidez na adolescência, ela realmente é muito complicada, ela é muito difícil, mesmo que desejada, porque vai tá ali no meio da educação formal. E esse contraste, né, assim, de um período, não pode engravidar, não pode. Tô falando a influência cultural, né? Sim. Não pode, não pode. Depois você arranja, sei lá. Depois tem que... Casou, no primeiro dia, você não vai ter um filho? Gente, é o primeiro dia, assim, juro. É tipo, saiu da igreja, dá um mês, e quando vai vir o bebê? Gente... É uma coisa que você até mexe com a sua cabeça. Fala, peraí, passei a minha vida inteira aqui podendo escolher o meu momento, não é? Não era para eu ficar grávida, não era bom, todo mundo achava isso, estava todo mundo na mesma página. Aí agora, só porque eu resolvi juntar com uma pessoa, aí mudou, todo mundo está querendo que eu mude minha cabeça. Você já se perguntou o que muda para as pessoas se você tiver 1, 2, 3, 4 ou nenhum filho? Você já pensou? O que muda para as pessoas? Não muda nada, né? Uma pergunta que não faz o menor sentido, assim, se você pensar bem. Mas esse movimento, ele existe porque o ser humano, ele precisa que os outros façam o que ele entende que tem que ser feito em função de todo um mecanismo que ele entendeu que deve funcionar e que é a receita da felicidade. Porque quando há uma diferença de forma de ser, é só você pensar em qualquer tipo de configuração relacional diferente, né? Quando tem qualquer configuração relacional diferente, seja um casal homoafetivo, seja um casal que não quer ter filho, seja um casal que quer ter 5 filhos, qualquer coisa que saia um pouco do padrão, do que alguém, em algum momento, que a maioria e que a sociedade ditou como checklist normal, já vira um incômodo. As pessoas se incomodam muito quando as outras não fazem o que elas entendem que seja o certo a fazer, mesmo que elas ainda não tenham cumprido. Elas não querem ser cobradas, mas elas cobram. Então, isso às vezes mexe, né, Pamela? Mexe com o casal, né? Porque às vezes, por exemplo, tudo bem, às vezes as pessoas já têm planos de ter filhos, mas às vezes a mulher, por exemplo, quer alcançar uma posição na empresa, ela sabe que tem que dar uma batalha, que tem que dar um gás, ela quer um outro momento ali para viver a maternidade, e às vezes essas pressões vêm, por exemplo, para alimentar o fogo ali no marido, que, sei lá, não está respeitando aí os caminhos da mulher, começa, né, a pressionar, não, mas então vamos, mas a minha mãe fala, a sua mãe fala, por que não? Tá tudo bem, e assim... começa a ter um certo até desgaste, né, Pamela? Eu acho que quando a gente pensa, né, acho que até essa campanha, Gravidez na Minha Hora, eu acho que ela se encaixa muito bem e fico muito feliz da gente poder estar trazendo esse assunto por eles, porque você poder planejar a sua gravidez num momento mais oportuno, porque às vezes a gente pode passar por um momento, primeiro, uma baita de uma pressão social, né? Então, assim, já tem, isso é intrínseco. Ah, então a mulher menstruou, então ela vai viver a sexualidade dela, tem que se prevenir muito, ela não pode engravidar de jeito nenhum, e depois, quando ela casar, aí sim, ela tem que ter.
Ela tem que ter filho. Porque se ela não tiver, ainda tem um apêndice. Quando vai chegando os 30 anos, ainda vem com aquela história do relógio biológico. Tipo, amiga, o relógio biológico. Meu Deus, o que você está esperando? Mas como assim? O que você está esperando? O que aconteceu? Qual é o seu problema? Eu acho muito interessante. Qual é o seu problema, né? Que é a frase que se fala. Mas qual será que é o problema deles, né? Ai, tão jovem, tão saudável. O que será que acontece? Então, eu penso que você poder pensar e você poder conhecer um pouco sobre a possibilidade do congelamento de óvulos te dá uma liberdade bem interessante. Claro que não é uma garantia, né, gente? Não é porque você vai congelar os seus óvulos que com certeza, então congelei 15 óvulos, vou ter 15 filhos. Não é bem assim, né? Tudo vai depender muito da qualidade dos seus óvulos, vai depender do quão maduros eles são, vai depender muito da fertilização, do sêmen que vai ser fertilizado. Então, assim, não é uma garantia, mas é um seguro muito interessante e isso abre uma possibilidade e eu acho que também imprime essa possibilidade da mulher escolher o momento mais oportuno, do casal poder conversar mais, poder trocar mais, poder de repente priorizar algumas outras coisas. A gente vive hoje numa sociedade e a mulher contemporânea, ela é multifacetada, né, Paulinha? Ela equilibra N pratinhos, então a gente está fazendo o quê? A gente está estudando, a gente está com oportunidade de trabalho, a gente está mais inserida no mercado, a gente está cuidando de outras coisas, com planos, quitando apartamento. Então, muitas vezes, a sociedade nos cobra a gravidez agora, né? A idade está ali pressionando. Mas você não está no momento. Quantos são os casais que por pressão, ou a mulher que por se sentir pressionada, por se exigir, por se cobrar, acaba desenvolvendo transtorno de ansiedade, depressão, forçando uma gravidez que ela não está preparada para gratificar alguém ou para estar quitada com a sociedade. Ai, ufa, quitei. Pronto, agora minha avó não me enche mais o saco, agora pronto, minha família não vai ficar mais me cobrando, minha irmã não vai ficar me pressionando, minhas amigas do colégio também não, pronto, consegui. Só que na hora não está preparada para estar com aquela criança não cabe no espaço, emocionalmente não tem para dar, né? Quantas vezes a gente está tentando se encontrar, né? E uma criança chegando, ela fica mais perdida ainda, porque a gente está perdido. Então, essa possibilidade do congelamento de óvulos eu acho muito curiosa, muito interessante. Falo curiosa para as pessoas poderem conhecer mais sobre, que pode ser uma possibilidade da gente respeitar esse momento e ter mais autonomia para escolher ali um período que a gente entenda que cabe, né? Que está preparado, que tem espaço. Porque hoje, Pamela, tem muita gente que também opta em não ter filhos. Tipo, eu não quero ter filhos, eu gosto da minha vida do jeito que é. Tem casais que, inclusive, tomam essa decisão de não terem filhos. E, às vezes, também tem gente que, por enquanto, tomou essa decisão, mas, no fundo, tem um medo de se arrepender. Né? De chegar ali e falar mais pra frente. Pode se arrepender, né? Caramba, poxa, tomei essa decisão, mas agora, olhando, puxa, não quero ter esse medo de me arrepender. Acho que essa questão também do congelamento de óvulos, que é uma coisa super atual, muita gente nem sabe, né, dessa possibilidade. É como se fosse um seguro. Isso. Do que eu imagino. Um seguro de que eu não vou me arrepender. Porque eu tomei essa decisão por enquanto. E tá lá no meu seguro a possibilidade de resgatar isso, caso eu ache interessante, porque, enfim, tem mulheres que decidem não ser mães, e tudo bem, gente. E tem uma outra coisa, não quer dizer que você não seja passível de ter essa gravidez normalmente, tá? Sim, por isso que eu disse um seguro. Parece que assim, é só o congelamento, acabou minha vida. Não, gente, não é isso. Congelamento é mais uma possibilidade. Então, vamos pensar que eu não tivesse feito congelamento, não fiz congelamento, aí tô lá com 40 anos, tá? E falo, bom, agora eu quero ter filho. Agora, sei lá, achei meu momento, quero ter filho agora. Aí, se eu não fiz o congelamento, eu vou contar com a minha reserva. Nós nascemos, isso é muito importante, quando a gente está no útero da mamãe, a gente tem já milhões de óvulos. Você sabia disso? Milhões. Sim. Aí, quando a gente nasce, a gente já começa a perder esses óvulos, naturalmente. É natural. Mas se eu usar pílula vai mudar depois? Não, gente, continua, tá? Vai perdendo esses óvulos. Então, não é para você ficar desesperado, tá? Mas o que acontece? Com o tempo, e ali passado dos 30 e poucos, 35 anos, essa queda é mais abrupta, né? E a mulher,
salve exceções, gente. Tem mulher, sim, eu tenho paciente agora com 43 anos que teve filho lindo, maravilhoso. Maravilhoso, são exceções, ótimo. Mas na maior parte das vezes, pensando ali, né, nessa métrica, na maioria das mulheres, biológica até, né? Biológica, claro. Com 40 anos, de repente, você vai ver lá sua reserva ovariana é super baixa. Vamos pensar. Aí, mas é baixa, mas eu tenho um óvulo ou outro que pode acontecer que eu tenha uma gravidez espontânea. Pode ser, tá? Pode ser que não, e eu tenha os meus óvulos congelados. Seu seguro. Maravilha, é uma tentativa. Mas e se não der certo? Eu vou te contar uma coisa, pode até ser que não dê certo, pode acontecer. Mas você vai ter uma consciência muito mais leve de que você tentou. Que você, pelo menos, fez um movimento para tentar. É diferente, né? Eu acho que quando a gente tem a sensação que a gente fez tudo o que podia, né? Que de repente não era para ser, teve uma força maior, enfim, não coube. Mas penso que é sempre uma alternativa bastante interessante. Eu conversei com várias amigas que fizeram congelamento de óvulos e elas também estavam me dizendo essa relação com o tempo biológico, né? Que quando você extrai os seus óvulos para guardá-los, você ainda está nessa teórica idade biológica ideal, então também você tem uma qualidade ali. Maior. É que é meio bizarro falar isso, qualidade de óvulo, mas uma qualidade melhor e que você vai ter ali no seu seguro. Eu acho legal pensar nessa ideia do seguro, né? Sim, alguma ótimo. Coisa que você pode realizar quando você tiver as suas certezas, porque para cada mulher realmente é de uma forma, e para muitas, algumas não nasceram, não querem ser mães, né? Porque as pessoas têm isso também muito incutido, né? A mulher, vai ter que ser mãe. Né? Mas em isso algum momento cultura, vai ter né? que ser mãe. Eu acho que a cultura, ela traz isso. A mulher tem que ser mãe. Eu acho que a mulher, ela nasce com a possibilidade, apta, né? A ser ela mãe, nasce isso, ela nasce apta para ser mãe, pode ser que ela, né? Ela nasce, o bebê ele desenvolve na mulher, então faz muito sentido. Mas eu falo que cada mulher tem uma cabeça. Cada mulher tem um propósito, cada mulher tem um objetivo. A gente vive hoje num cenário que eu que trabalho com emocional, para você ter um filho, você tem que também considerar se o espaço que você tem na sua vida cabe esse filho. Há uma responsabilidade para trazer esse filho. Quantas são as pessoas que trazem hoje um filho para postar no Instagram, para dizer que teve? Porque esse filho, durante o dia, ele é criado totalmente pela babá, e se bobear, ele é mais apegado à babá do que à própria mãe. Tem vários casos assim. Então, é muito importante você pensar, eu quero ter um filho para quê? Para mostrar para os outros ou eu quero ter um filho para mim? Por isso que esse período que você vai consultar, essa possibilidade, né, que a gente está abrindo da pessoa poder planejar a gravidez, é também para ela se familiarizar mais com esse desejo. A gente se confunde. Eu falo por mim mesmo. Quantas vezes eu não sabia? Será que eu quero? Será que eu quero? Ou será que eu quero gratificar as pessoas que me cobram? Porque o mundo cobra tanto que às vezes você não sabe. É que nem faculdade, né? Família inteira tem uma profissão. Não. Mas você não. Mas você tem jeito, hein? Você nasceu para fazer isso. Então, no final, você não sabe. Será que eu posso fazer outra coisa? Ninguém na minha família fez veterinária. Será que eu posso fazer? Será? Não, mas na minha família todo mundo é matemático, todo mundo é professor. Será que cabe eu fazer outra coisa? Então eu penso que às vezes a gente fica tão influenciado com a pressão de fora que a gente não consegue nem se escutar, que a gente não consegue nem se perceber. E nós termos esse espaço e essa possibilidade, meu Deus, é libertador. E Pamela, sabe o que eu fico pensando também? Por exemplo, para mim, né? Eu me casei uma primeira vez, enfim, eu sempre quis ter filho, independente de casamento. Eu gosto muito de criança, eu sempre quis ter. Na verdade, queria ter 4, agora estou bem feliz com 2. Acho que eu não vou tão longe assim, não. Mas, às vezes, muda a percepção do momento que você acha que é. Quando eu casei, eu achei que eu ia passar ali 2 anos e eu ia ter essa vontade de ter um filho. Passou 1 ano, eu tive vontade de me separar. Então virou um outro momento. E aí eu falei, puxa, eu gosto tanto de criança, né? Mas agora não é mais o momento de ter filho. Agora eu não penso mais nisso. Agora esse plano, ele vai ficar mais para frente. Para mim, agora virou um plano mais distante. Sim. Tudo bem. Era um desejo,
mas não era mais a hora. Vê como as coisas vão mudando, né? Isso eu tô falando aqui, é um exemplo da minha vida. Mas nós somos mutantes o tempo inteiro. Depois, tantas coisas, imprevisibilidades. Exato. Conheci meu marido, tal, e ele também queria muito ter filhos, a gente se deu muito bem, foi um encontro muito bonito, e de fato, a gente, depois de um ano, acabou engravidando. Mas o que eu ia dizer é que eu conheço uma outra história de uma pessoa que viveu relações e ali nada, enfim, aconteceu de muito concreto ou longevo, mas que sempre quis ser mãe. E viveu isso sozinha também. Porque são essas novas configurações que hoje existem, né? Ah, que legal, ela vive a mulher pode ser mãe solo, sim. Ah, que legal, sim. Que legal. Ela foi mãe. Então, também existe isso. Então, veja, uma mulher que ela não está... No meu caso, eu dependi um pouco de uma relação. Eu sempre pensei num conceito de família. Assim foi como eu pensei. No conceito dela, o desejo dela era muito grande de ter um filho. E vai ser um outro tipo de família, né? Ela tá super feliz, eu acompanho e vejo, quer dizer, ela tinha esse espaço na vida dela para ter um filho, no plano dela, no tempo que ela quis, independente da relação que ela estava vivendo. E hoje existe essa possibilidade, né, também. Então, por exemplo, é uma mulher que, sei lá, ficou esperando alguém muito legal, ficou esperando alguém muito perfeito, porque queria ter um filho, eventualmente, numa relação, e ali mais pra frente ela fala, não, o meu desejo é de ser mãe, não é de casar com alguém, o meu desejo é de ser mãe, e eu vou realizar isso, porque eu tenho espaço na minha vida para ter um filho. Eu não vou esperar mais tempo, entendeu? Agora eu acho que eu tenho, né? Tô bem no meu trabalho, tô aqui com meus 40 e tantos anos, e eu vou viver essa experiência. Então também tem isso, né? Acho que a gente vai mudando o que a gente pensa. Porque é muito difícil. Você parou para pensar nessa pessoa que você falou, ela reconheceu o desejo, cultivou essa vontade, buscou meios para... Então, assim, é uma pessoa que está muito integrada com aquilo que ela está sentindo. E essa pessoa também, ela tem que vencer muitas barreiras sociais. Muitas. Porque você imagina a cobrança. E o pai? Quem é o pai? Mas como assim? Isso é o quê? Então, essa pessoa que tem essa atitude, eu penso que é um desejo de maternidade tão assim real, tão forte, tão intenso, né? É uma coragem. Eu falo que o desejo é muito maior do que qualquer preocupação, né? Do que qualquer vaidade, do que qualquer preocupação do que os outros vão pensar. Muito digno, muito legal. Então, acho que essa questão do congelamento de óvulos, como eu falei, que eu imagino que é como se fosse um grande seguro, é um grande seguro também para as nossas oscilações, né? Porque realmente não é fácil de pensar qual é o momento que eu quero ter um filho, qual é o momento certo de ter um filho, qual é a idade certa para ter um filho. Eu estou num relacionamento certo para agora ter um filho. Gente, isso não existe resposta para isso. Se existisse, gente, tinha alguém muito rico nesse mundo com todas essas respostas, porque é muito sutil, né, para cada vivência. Mas essa força que dá você imaginar que você de fato pode decidir, né, pensar sobre isso sem pressão, principalmente, né, sem essa pressão social, sem a sua própria, né, você pode viver a maternidade, calma, vai dar. Se você visse o que tem de mulheres hoje, que devem estar escutando agora o podcast, que estão desesperadas procurando um relacionamento, não porque querem encontrar alguém pelo desejo do encontro, mas para quitarem esse checklist, para corresponderem às expectativas alheias, desesperadas com esse relógio biológico, né? Meu Deus, Pamela, eu tenho 30 anos, eu não tenho ninguém, não tenho nem namorado, e agora? Calma, né? E quando vem o congelamento de óvulos, quando vem a possibilidade, né, da fertilização in vitro, quando vem a oportunidade da ovodoação, quando vem a oportunidade de você conseguir esse material masculino, né, quando você vem o esperma doado, enfim, para você conseguir viver, né, essa maternidade, eu acho que é de um
uma liberdade de você ser a sua verdade sem correr contra o tempo, entende? Pensando assim, vou respeitar o que eu sinto, o que eu quero, o que faz sentido para mim. Nossa, isso é muito grande. Eu, quando pensei em fazer o congelamento de óvulos, e não estou aqui para... Você me conhece, sabe que a última coisa que eu sou é hipócrita, né? Eu acho que sempre sofri muita pressão. As pessoas olham para mim, olham para minha relação, eu falo de relacionamento, eu sou terapeuta de casal e família, então assim, mas qual é o seu problema? Mas por quê? O que acontece? Mas por quê? Como se fosse assim, que absurdo, né? Outro dia uma pessoa escreveu escreveu tão... E foi tão puro que a pessoa escreveu na minha foto, né? Eu tirei uma foto com meu marido num jardim, assim, tava bonito. Aí a pessoa escreveu: ai, é tudo tão perfeito, o único defeito é que não tem um filho. Gente! Mas é interessante, né? Como é forte isso para as pessoas, né? E eu não culpo essa pessoa, porque ela não fala por mal, ela fala porque é muito forte isso, porque é muito enraizado, né? Quando você não está quitado com todas as exigências sociais, né, da sociedade, você, como se você tivesse um defeito, é como se você tivesse um problema. E existe uma busca de todo ser humano, desde que ele vem ao mundo, ele quer ser reconhecido, ele quer ser especial e ele quer se sentir pertencendo. Tudo que a gente mais quer é pertencer. E ainda há uma sociedade com muita dificuldade de quando alguém age diferente, de quando alguém vai em outro tempo, quando alguém opta por um outro caminho, né? É considerado como um problema, é considerado como algo anormal, é considerado, inclusive, é excluído. Muitas vezes você é excluído nos grupos de amigos, porque não tem filho, não vai entender. Não vai querer vir na festa, não vai querer participar. Não é só não vai querer, não, viu? É também não ser considerada, porque é como... E não só com filho, isso acontece também com quem não tá se relacionando. Quantas vezes você conversa com alguém que está solteiro que te fala: nossa, deixam de me chamar para muitas coisas, porque eu não tenho parceiro. Então, toda vez que você não está dentro do que a sociedade clama como normal, você é muito excluído. Então, essa pauta, um dos maiores motivos que eu fiquei muito feliz quando Gravidez na Minha Hora chamou a gente para fazer esse podcast, que importante a gente falar, para todo mundo escutar, para quem também, sem perceber, exclui, pressiona, né? Não reconhece, não aceita que o tempo do outro seja do outro e não seu. Porque essa pressão, ela realmente influencia, né? Ela é difícil, às vezes a pessoa... enfim, já está muito decidida a respeito de várias coisas, e essas pressões vão minando, né? Vão minando. Eu queria que você falasse um pouco mais, Pamela, a respeito do homem no papel dele também, de entender esse tempo da mulher. Porque, como você falou, a mulher é quem vai receber. E eu, do alto das minhas 2 gravidezes, posso dizer que não é alguma coisa fácil, né? Claro que São não. muitos enfrentamentos ali, inclusive do imponderável, porque quando você gesta, é um processo biológico que você não tem controle nenhum, né? Você tem um mínimo de controle, que é, sei lá, não ingerir álcool, né? Tomar suas vitaminas, muita água, se alimentar bem, mas assim, o que está acontecendo ali naquela barriga, naquele ventre, é muito fora do controle, assim. E dentro de você, né? Fora do controle e dentro de você. Dentro de você. E trazendo todos os reflexos, né? Que são muitos, inclusive hormonais, inclusive no pós-parto, inclusive nas diversas situações. E às vezes é como você falou, para o homem a percepção é, né? Poxa, vamos gerar um filho. Ah, legal, geramos um filho. Ué, mas a mulher vai parar. Não parar, né, gente? Que hoje a gente fica bem ativa na gravidez, mas assim, para, porque tá mexendo com você. Na verdade, eu entendo que você... Eu entendo o que você está falando. Emprestar o corpo, né? É muito importante, porque não é que assim, gente, ok, transamos aqui, tô grávida, vida que segue.
Gente, estou grávida. Você começa a pensar nisso 24 horas. Você quer saber num mês, 2 meses, 3 meses. Você está acompanhando, né, as inseguranças, os hormônios. É uma mobilização muito grande. Eu não estou falando que é um problema. É mágico, é bonito, é uma descoberta, mas é uma mobilização. E você tem que escolher passar por isso, se você puder. Escolher conscientemente, né? Não só romanticamente. Um episódio que vai dar numa gravidez. Não é assim. E, às vezes, eu acho que muitos homens falham em perceber isso, né? Mas por que não pode ter um filho? Vamos ter. Por que você não pode? Vai dar tudo certo. Você vai, não sei o quê, depois você volta, sabe assim? Não, sim, mas pera. É o meu corpo. Calma, né? Eu achei interessante o que você falou, porque eu acho que a mulher, ela empresta esse corpo, né? Por isso que eu falo que gravidez tem muito de generosidade, né? Você empresta o teu corpo para aquele ser se desenvolver nele. Eu falo que é o jeito, né? Eu falo, é como se fosse o passaporte para estar ali na vida. Então, não é brincadeira tudo que você vai abrir mão e tudo que você vai sentir, e as mudanças, e as sensações, e as aflições, e a baita responsabilidade vital que você está ali. E eu penso que muitas vezes o homem, ele assume um lugar à parte. A grande maioria dos homens, salve exceções, e hoje na contemporaneidade temos várias exceções, temos o homem mais participativo, acho que isso é uma conquista muito positiva, o homem que engravida junto, né? Nítido, você vê nitidamente isso, a diferença do homem que está completamente dissociado e que fica irritado quando aquela mulher, ela vira e fala assim, não, fica mais em casa, fica aqui comigo, pô, que saco, você quer mexer o saco, só porque está grávida, você está grávida, né? Então, sem querer, acaba entregando uma sensação de que isso é do outro, né? Isso é da mulher, isso não tem nada a ver. Não, ele está fazendo o que pode, eu não estou pagando as consultas, não comprei ali o berço que você quis, não mudamos de apartamento, né? Como se fosse só um auxílio monetário, e quando é, né? Porque muitas vezes tem o caso desse homem estar estressado, dele não poupar esta mulher, dele estressá-la, dele contribuir para ansiedade, para nervosismo, sendo que a principal contribuição que esse homem pode fazer em muitos momentos é tranquilizar, é dar amor, dar carinho, estar junto e viver todas aquelas sensações, né? Então, a cada exame tá parceiro, perguntando, participando, entendendo, percebendo, e antes até da gravidez, conversando se essa mulher, ela está no momento até corporal dela, né, no sentido de equilíbrio. Às vezes tem mulheres que estão com a imunidade péssima, estão ali somatizando uma doença atrás da outra, e tá o parceiro cobrando, poxa, mas não vem, meu irmão já teve 2 filhos, e você? E a gente, como faz? Olha lá, como se fosse uma corrida, né? Tem muitas pessoas que veem a gravidez como uma corrida. Então, eu acho que tem uma diferença muito grande quando esse homem é mais participativo. Mas tem também o homem que está muito pressionado pela família. É Tem isso que eu ia também o falar, homem, que acaba sim, tem o homem, repassando essa pressão sim, em que ele vez não, ele de também não está estabelecer o preparado. pacto com a mulher. Tipo, a mulher tá dizendo, não, calma, eu tenho que passar por isso, por isso. E ele tá cedendo à pressão e E ele tocando está ali a pressão. desesperado. Está desesperado, porque a mãe cobra toda vez, todo almoço que vai na casa, a mãe pergunta, e aí, o que está acontecendo? Vocês querem ir no médico? Vocês estão com algum problema? Não, mãe, não estou com problema, só não estou no meu momento. Né? Às vezes o casal quer curtir um pouco mais, quer viajar um pouco mais, quer quitar um apartamento, quer fazer alguma coisa, não está com a cabeça ali para ter uma criança, e a família está pressionando. Então, esse homem também sofre, ele também tem a sensação que ele tem que entregar, ele também tem a sensação que ele tem que estar com esse checklist ok, que ele tem que ser bem visto pela família, pelos amigos. No trabalho também tem essa cobrança. Tem momentos, às vezes, num curso, num trabalho, que todo mundo, ou na igreja, todo mundo já teve, e você não vai ter, qual, né, o que está acontecendo, o que está faltando, o que acontece, vocês não sabem por onde. Então, essa cobrança é muito difícil e é fundamental que a gente faça esse alerta, principalmente por estarmos em setembro, né, setembro amarelo, que
O emocional precisa ser considerado. Muita cobrança, muita pressão, muita gente dando pitaco, as pessoas não poupando as outras, isso pode sim lesar em muito o emocional do casal. Pode até criar um atrito entre o casal, né? Existem casais que acabam separando por uma problemática que veio de fora para dentro, né? Então, o casal não tinha aquela questão, mas acabou tendo de tanta pressão que existia. Sempre tem um momento aqui do podcast em que você se dirige diretamente aos nossos ouvintes para trazer uma mensagem sobre o nosso tema, hoje a liberdade de escolha da mulher e a maternidade. Então tá bom. Bom, eu quero falar para você que ainda não sabe se é o momento de viver essa maternidade, que você possa se respeitar na sua dúvida, que você procure se informar sobre as possibilidades de você, quem sabe, congelar os seus óvulos. Estou aqui emprestando a minha história, né, com maior alegria, porque eu acho que aquilo que a gente faz, que foi bom para nós temos que compartilhar. Para mim, eu acho que eu sinto na pele, senti na pele essa pressão, essa cobrança. Eu sentia muita vontade de poder viver as minhas dúvidas. Dúvidas que talvez de fora sejam injustificáveis, mas todos nós podemos ter as nossas questões, de acordo com a nossa história, de acordo com os nossos traumas, de acordo com os nossos medos, de acordo com expectativas, com idealizações, com acertos que a gente entenda que precise fazer com a nossa própria menina, com a nossa própria criança, para ter uma outra criança. Então, cada um sabe aquilo que vive dentro de si. E você precisa ter espaço para olhar, para escolher. Esse poder de escolha é um direito seu, de conversa com o seu parceiro, que você possa viver essa maternidade não na hora que as pessoas dizem que você tem que viver, ou pelo tempo que está ali, meu Deus, olha, está chegando, mas quando isso despertar no seu coração, se despertar no seu coração. Quando eu fiz o congelamento de óvulos com 32, 33 anos, a primeira vez que eu fiz, eu nem sabia direito o que eu estava fazendo, mas aquilo representava para mim um alívio. Eu lembro de quando eu fiz, que eu tinha para mim, caramba, eu fiz algo bom. Agora eu posso ter espaço para eu poder pensar, para eu poder sentir aqui dentro se eu tenho desejo de viver essa maternidade. As pessoas sempre vão achar alguma coisa, as pessoas sempre vão julgar, aliás, o ser humano adora julgar. E a gente precisa buscar aqui dentro espaço e liberdade para escutar os nossos ecos e para entender se sim, aquilo faz sentido na minha relação, aquilo faz sentido para mim, porque gravidez é algo sério, é algo lindo, mas tem as suas dificuldades também. É idealizado, mas tem também as suas frustrações. Não podemos romantizar tudo também, porque senão os baques podem ser muito grandes. Então, quanto mais naturalidade a gente puder lidar, quanto mais autonomia que a gente puder ter, pensando e planejando, olha que coisa maravilhosa, a mulher contemporânea poder planejar essa gravidez no momento oportuno, junto com quem ela quer, ou ela mesma, com ela, se ela entender que é esse o caminho que ela quer. Então, o principal alerta aqui é que você se escute, que você se respeite e que você tenha, sim, a liberdade de se organizar e planejar viver essa maternidade, se você quiser, no momento ideal para você. Tá certo. Espero que a gente tenha contribuído aí. Quem sabe você tá nesse momento, né? Pensando sobre isso, sentindo essa pressão, conversando com seu parceiro, se sentindo ali pressionada pelo tal do relógio biológico. Vale a pena, procura seu médico, conversa com ele. Os médicos estão bem a par já de tudo isso, do congelamento de óvulos, vão poder te direcionar e acho que pode trazer essa sensação que a Pamela falou, de ter feito algo bom, né? E, como eu disse, de ter esse seguro de que você vai poder decidir, né? O podcast dessa semana foi oferecido pelo projeto Gravidez na Minha Hora, patrocinado pela farmacêutica Ferring.
Se você quiser saber mais sobre esse projeto, você pode acessar o site www.gravideznaminhahora.com.br. No Instagram é só seguir @gravidez-na-minha-hora. E tem também a página no Facebook. Você vai lá e procura Gravidez na Minha Hora e vai ter acesso aos conteúdos desse projeto, que eu acho que vai te ajudar a obter algumas respostas que você está procurando. Lembrando que eu e Pamela estamos sempre esperando o seu feedback. Estamos no Instagram, eu @paulinhacarvalhojp. Pamela está lá no dela. @psipamela, vou adorar que você me marque a Paulinha também, falando sua sensação do podcast, dando, enfim, uma sugestão de tema que você queira para a gente trazer nos próximos episódios. Estamos aguardando essa interatividade, a maratona de vocês nos podcasts aí disponíveis. Já foram tantos temas, inclusive, sugeridos por vocês. Então, por favor, nos marquem nos stories. Recomendem, tem tanta gente legal recomendando o podcast, né, Pamela? Dá um orgulho, assim, às vezes alguém que você não conhece, marca. Olha, queria recomendar muito esse podcast, é muito legal. Recomendando para os seguidores. Muito obrigada se você é uma dessas pessoas que está nos ouvindo e que já nos recomendou. Eu sempre fico muito feliz ali de ver o meu @ numa recomendação pessoal de alguém que, de fato, operou uma pequena mudança, assim, na vida por causa de alguma coisa que a gente contou por aqui. Pamela, sempre um prazer estar com você. Lembrando aos nossos ouvintes que quem sente muita saudade de Pamela pode, entrar no grupo do Telegram, né, Pamela? Isso, muito bem. É só entrar lá, só coloca a Pamela Magalhães que você já vai achar o canal. E vocês também podem acompanhar a live. Toda segunda-feira a Pamela faz uma live. Vocês, durante o final... 19h30 na segunda, vocês votam no final de semana, os temas mais votados é que vão lá para a live, então quem fica muito assim, ó, apegadinho, fica com saudades e quer ainda trocar uma ideia com a Pamela na segunda, tá aí a oportunidade. Sempre muito bom falar com você, Pamela, Obrigada. trocar a respeito desse assunto super contemporâneo, interessante, que com certeza vai ficar aí nas plataformas de podcast disponível para ajudar muitas mulheres nessa hora de decisão importante. Muito bem, é isso mesmo. Um beijo gigante para você. Obrigado, pessoal do Gravidez na Minha Hora, uma iniciativa maravilhosa oferecida pela farmacêutica Ferrin. Muito bom ter feito essa semana da fertilidade. Tem várias lives no meu IGTV. Entra lá no @psipamela ou também no @gravidez na minha hora, que vocês vão ver no IGTV vários episódios legais de lives que eu fiz falando sobre essa temática, né, dos tabus da fertilidade, do poder da escolha, uma live também com o doutor Rodrigo Rosa, que a gente fala sobre congelamento de ovos, que ele traz esse panorama mais técnico, e com certeza pode ajudar e pode dar várias ideias boas para você nesse momento. De repente você está passando essa aflição, assiste, dá uma maratonada nas lives que vai te fazer muito bem. Paulinha, muito obrigada, um beijo gigante, foi um prazer estar aqui, um beijo para todo mundo que está nos escutando. Até a semana que vem, gente.